Para a gente no programa não acabar, a gente não tocar nesse assunto, o tabagismo, um dos problemas dele, um dos problemas que a gente precisa enfrentar é o preço, né? Sim. Porque quanto mais barato, mais pessoas não pensam em parar e mais crianças, produto barato só experimentar. E isso também se aplica ao preço desses alimentos ultraprocessados. A indústria do tabaco não quer que aumente o preço e usa o argumento de que se aumentar o preço vai entrar produto ilegal. E eu não ouço falar muito em preço de produtos ultraprocessados, mas nós dois, junto com outras pessoas, estivemos em Brasília agora, isso foi um tema que justificou a nossa ida a Brasília. Estivemos numa audiência pública com o senador Paulo Paim, cujo tema foi o aumento do preço via impostos e impostos sobre produtos ultraprocessados. Como é que qual é os ecos dessa audiência pública e como é que você vê esse tema em relação a preço e para dificultar o acesso? Sim, não. Quando está falando dos desafios da alimentação saudável, né, e a gente vai chegar no preço, ele também é um desafio, né, o custo da alimentação. Então, antes de falar em imposto, no Brasil hoje a gente sabe por dados do IBGE que as famílias mais pobres gastam quase metade do seu orçamento com comida, enquanto as mais ricas vão gastar 8% do seu orçamento, mais ou menos, menos de 10% com alimentação. A metade do orçamento quase com metade, comida nas famílias mais pobres e mais ou menos 10% nas mais ricas. E hoje, mudando de assunto rapidamente, tem uma notinha na coluna do Anselmo Góes no Globo, que diz que 5% do orçamento das famílias de classe C, D e E, sabe para onde que estão indo? Aposta desses bets da vida. Meu Deus, 5% do orçamento. Mas vai você aí. Mas é um perigo, né? Então, e aí quando a gente pensa nisso, fala assim, poxa, gasta metade, mas gasta metade de um salário mínimo, por exemplo. Sim. Né? E os mais ricos gastam a metade de 10 salários mínimos, né? Então, os mais ricos, lógico, têm um peso muito menor e tem uma disponibilidade financeira muito maior. Então, hoje as populações mais pobres estão tendo um comprometimento da sua alimentação pelo preço. Um segundo dado importante também, né? A gente tem alguns grupos que acompanham o preço dos alimentos no Brasil e a gente está tendo uma inversão no preço, né, dos alimentos in natura, que sempre costumavam ser mais baratos que o ultraprocessado. E aí não tem que ser nenhum economista, qualquer um de nós aqui que vá ao supermercado, né, e a pandemia foi uma coisa que acelerou esse processo, o preço da comida está cada vez mais alto. Isso. Né? E o ultraprocessado está diminuindo seu preço. Tem Coca-Cola mais barato que água. Que água. Não, e aí uma coisa que eu falei antes, que aí eu retomo aqui agora, eles gastam muito dinheiro com publicidade. Então eles têm uma margem aí para diminuir os seus lucros e baixar o preço. Então, nessa briga, né, além deles convencerem a gente de que eles são bons, gostosos e palatáveis, com sabor forte, eles têm uma margem aí, uma margem de poder diminuir mais o preço e concorrer mais. Fora que, por exemplo, um pacote de biscoito recheado eu não preciso cozinhar. Eu abro, não preciso lavar, não preciso descascar. Né? Então, ele tem uma questão aí, não suja a louça, né? Então, eu como na rua, no ônibus. Então, essa é uma questão importante. E aí, como é que o governo hoje pode ajudar as pessoas nesse sentido? Então, a primeira coisa é tirar os impostos dos que são saudáveis. Então, tentar fazer com que reduza o preço desses produtos. Em especial arroz, feijão, carnes, né, os alimentos in natura, frutas, verduras. Na cesta básica não tem alimento ultraprocessado, tem? É que a cesta básica, a lei hoje é uma lei de 39, e aí não tem nenhum. 1939. Mas quando a gente vê, por exemplo, a do Diese, ou essas que a gente compra, então assim, dependendo, no estado, às vezes tem alguma coisa em lata, biscoito, porque alguns estados têm uma lista específica, e o Rio tem, e do Rio acho que tem biscoito, por exemplo, na cesta básica. Então, a primeira coisa é que o governo não ganhe impostos sobre esses produtos para que a gente possa consumi-los. Mas para que vamos marcar bem isso, para que o alimento mais saudável seja fique mais barato. Isso. E aí, do outro lado, né, nessa questão da reforma tributária, que a ideia é discutir um imposto único, né, para todos os produtos, uma alíquota média, né, que não varie muito.
tem uma ideia também de alguns produtos terem um imposto a mais. Por quê? Porque esses produtos são nocivos à saúde. Né? Eles já são produtos que são mais baratos e que são nocivos e que vão ter impacto. Então, que eles paguem, a ideia é que eles tenham esse imposto. Ele tem dois motivos. O primeiro, para aumentar o preço desses produtos e desestimular o consumo. Segundo, porque a gente tem que também recuperar o imposto daqueles produtos que não estão pagando imposto, que são os saudáveis. Né? E terceiro, porque se eles causam mal à saúde, quem vai pagar a conta somos nós, pelo SUS. Né? Porque todos nós pagamos para o SUS funcionar. Pelo INSS, com as mortes, aposentadorias precoces. Enfim. E pelo sofrimento também, né, gente? Porque uma morte precoce, bem ou mal, ela causa, né, um sofrimento, uma questão econômica. Então, hoje há uma discussão importante de que refrigerantes, alimentos ultraprocessados... Qual é a história que rola com refrigerantes em Manaus? O que rola em Manaus é que Manaus, no passado, foi criada uma zona franca. O que é isso? É um espaço que era para estimular que o país se industrializasse. E na Zona Norte, então, a ideia é levar indústrias e as indústrias que lá produzissem, tanto que quem é mais velho, na região norte. Na região norte, na região de Manaus, na verdade. Quem é mais velho, todo mundo tinha uma televisão, um rádio, que tinha aquela águia, produzido na Zona Franca de Manaus. E esses produtos iam ajudar, então, a impulsionar a economia do país, a indústria, e iam ter um imposto diferenciado. Eles iam ter um benefício fiscal por produzir lá. E pagar menos imposto. Manaus é mais longe, tem a questão do transporte, do custo, então o governo ia beneficiar. E aí as indústrias de refrigerante descobriram isso e falaram, opa, olha que interessante. Então, como é que funciona? Hoje, as indústrias têm fábricas na Zona Franca de Manaus. Essas fábricas produzem o xarope, que é a base do refrigerante. Seja ele qual for. Seja ele qual for, né? Então, a Coca-Cola tem o xarope dela, a Fanta, o Guaraná. Todas as marcas hoje, as grandes marcas, têm fábricas na Zona Franca. Inclusive, não só de refrigerantes, mas de bebidas também. O mate da praia que a gente bebe aqui no Rio de Janeiro, o xarope do mate é feito na Zona Franca de Manaus. Por ser feito isso, ela recebe todo o benefício fiscal, né? Então, e aí, como é que é o refrigerante no Brasil hoje, gente? Esse xarope é feito na Zona Franca de Manaus e ele é envasado e eles mandam para os estados. E nos estados, eles engarrafam o refrigerante. Eles misturam o xarope com água com gás, colocam o rótulo, envasam ele. Então, aqui em Duque de Caxias, tem uma envasadora da Coca-Cola. Ela não produz o xarope. Ele vem de Manaus o xarope. Esse xarope ele é diluído numa proporção, né, que é bem vantajosa. Então, ele dissolve nessa garrafa e aí aqui de Caxias sai para o Rio de Janeiro inteiro. Esse é um exemplo. Então, quando esse xarope ele sai de Manaus, ele vai recuperando o imposto pago em toda a cadeia produtiva. Então, quando ele sai de Manaus e vem para o Rio de Janeiro, ele recupera o imposto. Quando vai do Rio para... O que você chama de recuperar o imposto? Ele, além de ter isenção do imposto, o governo retorna a parte do imposto que deveria ser cobrada. Então, hoje no Brasil, cada um de nós, bebendo ou não refrigerante, a gente está pagando para que eles produzam seu produto no nosso país. Sim. E aí, esse recurso, a gente estima que seja mais ou menos o valor que eles gastam com publicidade. Então, aquela propaganda que convence a gente paga por nós, então, a beber refrigerante, a gente está pagando para as crianças da Coca-Cola iluminado do final no de Natal. ano. Todos nós estamos contribuindo um pouquinho com ele. Sim. Então, no Brasil, hoje tem duas questões. Aumentar o imposto desses produtos, mas também diminuir a distorção para que esses produtos não saudáveis não sejam beneficiados na Zona Franca. A Zona Franca pode continuar, mas não para os produtos não saudáveis. Esses não podem se beneficiar. O pessoal botou o apelido de impostos do veneno, né? Considerando essas coisas como veneno. Do pecado que eles chamam, do né? Pecado, que é isso. Do pecado. Veneno é o agrotóxico. Que pecado é como se fosse os 7 pecados capitais, Sim, a gula, né? Então, são impostos que estão nesse caminho. E como é que nós estamos, assim? Porque o senador Paulo Paim me pareceu
ter comprado essa ideia e defenderia essa ideia. Mas como é que você vê a maioria assim, do Congresso? Você acha que isso vai passar? Na Câmara teve dificuldade, né? Porque tem o lobby, né? Essas indústrias, elas fazem lobby muito forte nos deputados e nos senadores. Elas vão convencendo eles, né? Financiando campanha, com artifícios. Então, acho que porque hoje o financiamento de campanha tem que ser público, mas... Né, ele é parte privado, parte público, né? Ele não pode mais ser, não pode mais ser da indústria. Sim. Mas, por exemplo, vamos combinar que a pessoa trabalha na empresa e ela pode ganhar um bônus, e esse bônus ela gentilmente cede para aquele deputado ou para aquele senador. É importante que nós, como cidadãos, façamos pressão sobre os legisladores sobre isso, assim. Então, há campanhas hoje, né? É importante colocar isso, porque não é justo que o imposto que a gente paga, que não é pouco, né, beneficie uma empresa privada.